Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, que agora também te dá toda a força na física. Sim, para você que vai fazer a prova da especialista também. No caso, falamos aí sobre esse assunto. Então vejamos aí uma questão da prova da especialista de 2012. Diz assim: uma partícula anteriormente em movimento uniforme inicia um movimento retilíneo uniformemente variado, mRUV, com uma velocidade v0 de módulo igual a 4 metros por segundo e a aceleração a de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, conforme o desenho. Qual a posição dessa partícula em metros no instante em que atinge o repouso? E aí ele pede, considere que o referencial representado é positivo para a direita. Pois muito bem. Vamos então relembrar aqui um pouquinho da teoria. Quando ele fala, por exemplo, que o movimento ele é retilíneo uniformemente variado. Qual a principal característica do mRUV? Sim, é a chamada aceleração constante. Só que essa aceleração ela pode ter dois valores. Ela pode ser positiva ou negativa. Quando no caso ela é positiva, nós dizemos então que esse movimento será um movimento progressivo, ou seja, a favor da trajetória, né? Aquilo que a gente popularmente chama de dar uma acelerada no carro. E no caso aí, se essa aceleração ela é negativa, é aquilo que a gente diz, é um movimento contrário ao da trajetória, também chamado de movimento retrógrado e popularmente conhecido como a freada. Muito bem. Então quando você olha para o desenho da figura, ele diz que o referencial, ele é o quê? É positivo para a direita. Só que a nossa aceleração, ela está o quê? Ela está o quê? Ao contrário desse movimento, que é para a direita, ela está apontando para a esquerda. Logo, que tipo de aceleração nós temos aqui? Sim, nós temos uma aceleração negativa, nós temos uma freada. Por isso que ele diz, né, que no caso haverá um instante em que a partícula atinge o repouso. O que é o repouso? Ah, depois do Natal, do Ano Novo, eu estou dormindo numa boa. Não! No caso, o repouso vem a ser a velocidade final igual a zero. Muito bem. Aí ele atinge o repouso. Pois bem, no caso então, conforme ele não fala nada sobre tempo nessa questão, como vamos agir num movimento uniformemente variado em que a questão não fala nada sobre tempo, não cita nada sobre o tempo t? É simples, extremamente simples. Esse é o tipo de questão em que cai na condição de você usar essa equação aqui, no caso a chamada equação de Torricelli. Muito bem. Nesse caso então essa equação nos diz, né, que a velocidade final ao quadrado vai ser igual a inicial ao quadrado, mais duas vezes o valor da aceleração vezes o deslocamento, ΔS, o espaço percorrido. Pois muito bem, no caso então, o que nós teremos aqui? Ele nos fala que a velocidade V0 ela é igual a 4. Então nós completamos aqui, né, com 4 ao quadrado. E como ele diz que atinge o repouso, então essa velocidade final como sendo igual a 0. E aí mais duas vezes o valor da aceleração. O que acontece? A aceleração ela está, né, contrária ao movimento. Então nós vimos aqui, né, um movimento retrógrado, é uma freada, por isso que vai para a velocidade final igual a 0. Então, a aceleração, no caso, como sendo negativa, de módulo igual a 2, ou seja, ele fala módulo para ele não te dizer diretamente que ela vale menos 2, por ser contrária ao sentido do movimento. Muito bem. E aí então isso vezes o ΔS. Então nós teríamos,
fazendo aqui o produto 2 vezes menos 2, menos 4 ΔS, joga para o outro lado, e aí vai ficar então 4 vezes o valor desse ΔS como sendo igual a 4 ao quadrado, 16. E aí então você não complica, você simplifica o 4 com 16, e isso então vai nos dar um deslocamento, um ΔS igual a 4 metros. E aí nesse caso então você marcaria a letra A como sendo a alternativa, certo? Não, gente amiga, cuidado! Olha só, aonde que a partícula ela está saindo, a partir de onde nós estamos contando o movimento. Pois é, então sem deixar para depois, o valor é o 2. Então o 2, aí sim, se deslocando mais 4 metros, vai parar aqui no 6, ou seja, o 6 então vai ser a letra C, como sendo então a sua opção correta.